Costumávamos viver no céu tão azul, mas nessa nova era o mundo está se infectando com o viciante rosa de Virgínia Fonseca. Vídeo não recomendado para menores de 14 anos. Ouçam essa voz. Tem 17 anos. Mais do que o falar de uma moça, ouvimos ecos que ecoarão por toda a eternidade. Esse é o chamado do amanhã. Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão, nascida em 6 de abril de 1999 em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos, morando também em Governador Valadares, Goiânia, Goiás e vivendo atualmente em São Paulo. E a julgar pelos lugares onde viveu, especialmente onde nasceu, mostra que, ao contrário de outras pessoas influenciadores, ela já teve desde o começo uma família suficientemente farta, pois nascer nos Estados Unidos da América não é lá uma experiência muito comum para outras classes. Virgínia viveu de forma normal, excluindo o fato de morar em locais com melhores oportunidades de vida e qualidade de sobrevivência do que a maioria da sociedade. Mas não sabemos muito sobre sua fase pré-YouTube. Porém, em 2016, há exatos 10 anos atrás, Virgínia Fonseca criou um canal no YouTube, postando seu primeiro vídeo. Nesse canal, vou falar sobre várias coisas. Desafio, sobre qualquer coisa, velho. Eu nem sei, nem eu sei. É muito estranho pensar que a maior influenciadora digital do Brasil nem sabia qual conteúdo faria. Ela viralizou pela primeira vez com seu terceiro vídeo, onde dança funk. Ei, Mael, o democrata cristão. Aqui, Virgínia subiu seu primeiro degrau rumo ao topo, rumo ao caminho de escrever seu nome que viverá por toda a internet. Não necessariamente de maneira positiva. Agora vem um aviso. Como vocês devem ter notado, esse vídeo é gigantesco. Então recomendo que você se sente de forma bem confortável, pegue um lanche, um suco ou uma bebida alcoólica. Porque, sério, o que vem só pode ser digerido facilmente com a ajuda de um bom e velho álcool. Mas falando sério, eu pretendo falar de quase todas as polêmicas da Virgínia, o máximo que eu conseguir. Mas eu nem de longe garanto todas, pois algumas são bem cansativas e pouco interessantes. Mas eu conseguindo falar 70% de todas as polêmicas que ela sofreu, eu poderei dormir feliz. O que não parece inteligente, mas é o desafio que eu quero. Virgínia levou impressionantes 25 dias para chegar a 20 mil inscritos. Às vezes as coisas são bem lentas. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Enfim, seu conteúdo aqui é basicamente aqueles vlogs/blogs que tínhamos muito mais nesse período de 2015 a 2018, que hoje em dia são bem mais raros e escassos. Mas resumindo as coisas, temos vídeos que, mencionando de forma rápida, não vale nem uma rápida menção, a não ser que você seja tão curioso a ponto de querer saber que, sei lá, o 13º vídeo dela, postado em 22 de junho de 2016, foi sobre a razão dela ter ido para Portugal. Mas tem sim umas coisas interessantes o suficiente para se falar: meu Deus, isso fede a 2016! Olhando os vídeos dela, notamos que os mais virais na época costumavam ser os dançando funk, que é algo interessante de deixar citado, já que essa tendência de dançar música viral viria ser uma marca permanente de Virgínia, e uma das poucas características dela que sobreviveu de 2016 a 2026. Virgínia chegou à marca de 100 mil inscritos em 2 de fevereiro de 2017, menos de um ano desde a criação de seu canal. E uma coisa que será notada daqui até o final do vídeo é a genialidade e carisma elevados que Virgínia possui. Eu detesto a Virgínia. Você que tá vendo isso aqui provavelmente também detesta. Mas concordemos, ela é uma gênia do marketing. Pouquíssimas pessoas nesse país conseguiram viralizar de forma tão absurda quanto essa mulher. Assim, nessa época já tínhamos um grupo VIP que ensinava a ganhar fama, poder e liberdade através da internet. Interessante. Algo parece errado?
Num vídeo de perguntas e respostas, o chamado Virgem Responde, ela diz 2 desejos bem interessantes de se ouvir. 1, se casar por volta dos 27 anos. 2, ela tinha vontade de ter 1 ou 2 filhos. Aprender a ter filho, sonho em casar, né, e tal, com uns 27 anos. E note como, de certa forma, ambos os planos dela fluíram em tempos diferentes, já que ela se casou aos 21 e teve 3 filhos. Poderia ser simplesmente a vida fluindo de um jeito diferente do que programamos? Veremos. Em 24 de setembro de 2017, curiosamente a data do meu aniversário é a mesma da professora vegana, que ironia, Virgínia posta o vídeo dela sendo pela primeira vez DJ numa festa. Criminosos colecionando demônios. A data agora é novembro de 2017. O antigo influenciador / youtuber de Minecraft, que vale mencionar fazia uns conteúdos bastante exóticos, agora focado em blogs, a convidava para gravar vídeos com ele. Pedro Rezende. Virgínia também ingressou na ADR, agência de marketing de influenciadores muito influente no passado. Assim, ela se aproximou cada vez mais de Rezende, até que cerca de 5 meses depois, em 6 de abril de 2018, eles iniciaram um relacionamento amoroso, coisa que para qualquer outra pessoa seria simplesmente mais uma empreitada romântica em busca de seu amor verdadeiro e alma gêmea. Mas para Virgínia era uma nova chance de subir no ranking da internet. Ela estava subindo seu segundo degrau rumo ao estrelato. Você sabe o que significa futilidade? A Oxford de Linguagens define a futilidade como algo de qualidade ou caráter de fútil, coisa sem valor, pequena, insignificante, ninharia. Alguns sinônimos comuns para tal termo são bobeira, superficialidade e frivolidade. Por que Damasco dá tanta ênfase nessa palavra? Bem, quando nós decidimos seguir algum influenciador, certamente é uma finalidade por trás de tal ação. Seja um feito nobre que essa pessoa tenha feito, uma história de superação, uma virtude que a pessoa tenha, um apoio, ou mais comumente pelo conteúdo da pessoa de alguma forma somar algo na sua vida ou ser genuinamente bem produzido e feito. E é estranho pensar que Virgínia não possui nenhum desses pontos. Virgínia nasceu em berço de ouro e nunca fez uma ação realmente significativa para a sociedade que faça as pessoas falarem: nossa, mas como ela é virtuosa. Em vez disso, ela fala de coisas completamente superficiais. Em 2018 já víamos sinais disso, já que muitos de seus vídeos consistiam em dancinhas de funk, conteúdos completamente dispensáveis, ou até uns ângulos bem sugestivos de thumbnail. Quando comparamos ela com outras figuras muitíssimas conhecidas do Brasil, como a Anitta ou o Carlinhos Maia, ao menos vemos uma cantora, ramo artístico que sempre vai atrair muitos seguidores, e no caso de Carlinhos, uma história de um homem originalmente humilde que ascendeu a um poderoso empresário, ainda que tenha se corrompido depois. Mas Virgínia não, ela parece ser simplesmente um imatrator de fãs fanáticos mesmo. E vou compartilhar aqui um fato. Quando eu vou pesquisar qualquer figura pública para gravar vídeo, eu fico semanas ou até meses consumindo diariamente posts e stories daquela figura, para eu condensar tópicos e expandir meu conteúdo. Mas Virgínia é um caso muito fora da curva, já que eu simplesmente não consigo. Não é um não consigo literal, de ter alguma dificuldade em ver. Não! É um não consigo de eu não suporto. O conteúdo dela é simplesmente intragável. Nem que me deem toda a paciência do mundo, eu ainda teria paciência de ver dezenas de stories da Virgínia gravando as coisas mais superficiais do dia. Então fui obrigado a me reter a matérias e vídeos de outras pessoas, já que ficar por 7 ou 8 meses vendo seus stories diariamente é demais pra mim. Eu estou cansado, chefe. Virgínia, nesse meio tempo com o Rezende, cresceu anormalmente seu número de seguidores, especialmente pelo fato que constantemente ela aparecia em vídeos dele ou o inverso, e considerando que ele já tinha uma penca de milhões de seguidores, além do fato dela estar sob o guarda-chuva da ADR, então ela é uma potência emergente em desenvolvimento. Mas a primeira, próxima e nem de longe única ou última polêmica significativa que ela encontraria seria em 2019. O Instagram havia lançado um recurso chamado Close Friends, ou aqui no Brasil, Amigos
próximos. Virgínia Fonseca anunciou que cobraria R$ 14,90 para incluir os pagantes no seu grupo seleto de amigos próximos para uns stories extras. Ação que atraiu críticas de outros youtubers pela primeira vez, como é o caso do Orochi, que criticaram o fato mercenário. Eu tô hidratando meu cabelo com água de coco, porque eu aprendi a fazer isso nos stories da Virgínia Fonseca, porque agora eu faço parte dos melhores amigos da Virgínia Fonseca. Virgínia é um nome estrategicamente atraente para seguidores e ela sabe disso. Então não serão poucas as ocasiões onde veremos Virgínia sendo oportunista e se aproveitando da ingenuidade de seus fãs para fins financeiros. Em 2020 tivemos coisas impactantes pelo mundo, especialmente a pandemia por Covid-19, que por prender pessoas em casa fez com que plataformas como YouTube, Instagram e até o então novato TikTok explodissem, o que de forma indireta aumentou a visibilidade de Virgínia. E nesse contexto onde ela já era um nome enorme na internet, tivemos um incidente que certamente deixaria milhões de cabelo em pé. Seu término com Resende em 28 de abril de 2020. Um vídeo diferente, é um vídeo complicado de fazer. Eu sei, esse não é o fim de relacionamento que mais marcou e deixou milhões de pessoas de coração partido. Mas por que o relacionamento dele se encerrou? Bem, nenhum outro deu alguma explicação clara e direta da razão. Então usuários criaram várias teorias, mas coisas realmente confirmadas não temos. Uma teoria popular é que seria devido a ela ter maior contato com uma outra figura que ainda falta aparecer. Mas junto ao término tivemos a quebra do contrato de Virgínia com a ADR, o que legislamente prevê uma multa de valor considerável, neste caso de R$2 milhões. Após isso, Virgínia não demoraria muito para ainda em 2020 anunciar seu próximo pretendente, o qual faria seu nome alcançar um degrau mais próximo rumo ao estrelato e sucesso absoluto. – 27 de junho de 2020. Sim, menos de 2 meses depois, ela assumiu seu relacionamento com Zé Felipe. Normalmente levamos mais tempo para esquecer um relacionamento de 2 anos, mas cada um, né? Enfim. Pra você que não sabe quem é Zé Felipe, um total de 0 pessoas, ele é um cantor famoso filho do também cantor famoso Leonardo, o qual possui um patrimônio estimado em R$200 milhões. Guarde esse valor. Virgínia tinha acabado de subir mais um degrau, o que antes era apenas mais uma youtuber virando a namorada de um grande influenciador, agora era cônjuge de um dos maiores nomes do sertanejo no país. E vamos concordar, Virgínia atingiu fama nacional completa aqui. Apesar de Resende ser muito conhecido, ao menos a barreira da internet para a realidade impedia que ela se tornasse ainda maior. Barreira essa que já não existia mais. Ela logo se mudou para uma casa luxuosa com ele, e seu padrão de vida, que já era elevado, subiu consideravelmente. Fora ter ganho somente no primeiro mês após o início da relação cerca de 1,27 milhões de seguidores e atingir em dezembro de 2020 a marca de 15 milhões de seguidores somente no Instagram, número que, contando todas as redes sociais, ultrapassava os 20 milhões. E é como aquele velho ditado: fama é igual a dinheiro, que é igual a uma quantidade abismal de polêmicas. Damasco, mas esse ditado não existe. Dane-se. Agora começamos de forma definitiva a jornada lendária onde Virgínia conseguiria mais e mais alastrar sua influência pela internet, enquanto causaria polêmicas num tempo recorde. Agora, compartilhando no Instagram um dia a dia dela completo, com aquela quantidade imensa de stories a cada dia, o que mais tarde se tornaria até uma crítica comum a ela, já que Virgínia postaria até a ação mais superficial cotidiana ou comum que fizesse. Seus stories diários passam de dezenas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ei, Virgínia, vamos fazer uma pausa. Eu vou atacar quem te ataca. Porque ninguém tá falando da Mari Coelho. Uma crente que demoniza tudo e todos, mas que tenta esconder erros do passado sob o rótulo de uma personagem. Desde a época que fazia vídeos da personagem loira padrão, ela gravava uma quantidade obscena de vídeos sobre a Virgínia ou coisas que a envolvem de alguma forma. Vou pra Bahamas conhecer a Flo Biruta. Virgínia não quis me conhecer em Bahamas. Ninguém vai pegar meu telefone.
Pegaram meu telefone. E depois que ela disse ter se convertido e convertido o seu conteúdo pro gospel, a obsessão permaneceu. Eu diria que ela aumentou, já que apesar de eu achar Virgínia Fonseca uma pessoa obviamente infame e fútil e desgostar bastante dela, eu percebo que a cada vírgula proferida por ela vai render vários vídeos de Mariana. Maria Flor viu meu vídeo conhecendo King Kong. Peso da Virgínia como influenciadora. Eu espero que a Virgínia conheça a verdade que liberta. Em um dia dá toda a honra e glória a Deus, pra no outro sensualizar ao som de um ponto de macumba. O que significa a letra desse samba que a Virgínia dança no carnaval? O inimigo pode te oferecer muita fama e muito dinheiro, mas ele nunca vai conseguir te proporcionar um casamento feliz e um lar estruturado. Por que é tão problemático que a Virgínia faça várias atrocidades dando toda a honra e glória a Deus? Virgínia, rainha de escola de samba que não canta o nome das entidades no samba. Agora a pergunta fica pra vocês. Vocês enxergam isso como uma tentativa de Coelho farmar umas visualizações fáceis com a extrema relevância de Virgínia? Uma discordância natural? Um sensacionalismo gospel? Ou uma obsessão secreta? Saindo de 2026 e voltando ao pretérito imperfeito, Virgínia ganhou diversos prêmios, como o iBest de melhor TikToker do ano de 2021 e muitas indicações desde 2019. E outro dado interessante é que em outubro de 2020 ela fez sua estreia no mundo de clipes musicais no clipe Só Tem Eu, do seu então noivo Zé Felipe. E por razões de evitar que o YouTube invoque uma expansão de domínio igual Britério no vídeo, eu não vou reproduzir o clipe, mas vou deixar um link na descrição para vocês verem e sentirem essa maravilha. Ou nem tanto. Uma métrica que usarei para mostrar o grau de relevância de Virgínia cada ano é o Google Trends, que num resumo para leigos, calcula o percentual de buscas que tal termo tem na internet. E no caso de Virgínia é notável que até 2019 a taxa era virtualmente nula, que indicava que ela era conhecida, mas uma única bolha específica, não na internet inteira. Mas a partir de 2019 sua relevância cresce, estando em 2 pontos. Ao final daquele ano já eram 13. E durante a quarentena, devido à pandemia, sua fama explodiu, pulando de 13 para 25 no único ano. No espaço de 331 dias, sua fama havia aumentado cerca de 12 vezes e meia. E isso era somente o começo. Você é a mais infame por ser a Virgínia? Ou você é a Virgínia por ser a mais infame? 2021, a pandemia ainda assolava não só o país, como o planeta inteiro, o que continuava limitando nosso convívio às redes sociais, um cenário ainda propício para a proliferação de Virgínia. Em março, ela se casou com Zé Felipe, selando assim um relacionamento que duraria 4 anos e renderia muitos frutos ou decorrências, especialmente para a vida de Virgínia. Em abril, ela participou de um clipe de Zé Felipe pela primeira vez como cantora. No início do mês seguinte deu luz a Maria Alice, e aqui provavelmente foi o primeiro grande estouro para fora da internet que ela teve. Stories sobre a criança bateram cerca de 10 milhões de visualizações, o que, levando em consideração a população do Brasil, implica que 1 a cada 21 brasileiros está assistindo stories da Virgínia. Eu tô aqui, viu? Não precisa chorar não. Seu pai tá aqui, ué. Maria Alice foi um fenômeno. Um perfil para ela foi criado e em questão de dias conseguiu 5 milhões de seguidores, instaurando essa tendência de criar contas específicas para recém-nascidos ou bebês ainda no útero da mãe, que, dando minha opinião que de forma alguma foi requerida e que é dispensável igual ler os termos e condições de algum aplicativo, acho completamente imbecil, porque a criança não tem capacidade de dizer se quer ou não veicular sua imagem nesse manicômio infinito, também conhecido como internet. Mas veja bem, é só minha opinião. Mas quando digo que Maria Alice foi um fenômeno, eu estou falando de forma leviana. O impacto que esse fato relativamente básico, o nascimento de um bebê, teve na internet é ímpar. Foi um novo e gigantesco clímax na vida da nossa protagonista. Jornais, matérias fizeram centenas de publicações disso, enquanto milhões de pessoas falavam sobre isso, dando a Virgínia uma quantidade massiva de seguidores. E como qualquer influenciador que se preze, Virgínia se importa muito com a sua imagem. Seu físico sempre causou polêmica por si só, o que não é nem culpa diretamente dela. Inevitavelmente na internet sempre terão polêmica sobre o corpo de um famoso, especialmente entre as mulheres. Mas elas aumentaram bastante após a gestação de Maria
Maria Alice, já que apenas alguns meses após dar à luz a menina, ela, Virginia, já exibia um corpo considerável, o que consequentemente fez várias mulheres se compararem, mas concordemos, isso tudo é importante de se falar, mas é bem entediante de se ouvir. Então, que tal falarmos que em setembro tivemos a criação da Sublime We Pink, uma marca de maquiagens perfeita que certamente não está envolvida em 1 milhão de polêmicas e calma. Tudo no seu tempo. O pai de Virginia morreu, ele foi cremado e Virginia, além de postar fotos bem sensíveis dele no hospital, lançou os restos dele no oceano, não antes de começar uma dancinha. Em outubro, ela com a conhecidíssima Camila Loures lançaram o podcast Podcats, o qual chamaria figuras famosas como João Guilherme, o próprio Zé Felipe ou Pedro Sampaio, figuras infames como Carlinhos Maia, Deolane, Léo Dias ou até o Ítalo Santos. Mas Virginia ficou no canal até por volta de 2022, depois saiu, sendo substituída pelo vampiro Gil Brando. Mentira! Pela Mari Menezes, uma influenciadora que ficou conhecida por dizer ter feito terapia por ser rica e famosa. Cada experiência é singular, não? Virginia se tornou realmente uma empresária, assim fundando outras empresas. A agência de publicidade de marketing online Talismã Digital, a qual Virginia sairia em setembro de 2025, a clínica de estética SK Aesthetic, vendida em 2022, a marca de produtos infantis Maria's Baby, a qual geraria uma certa quantidade de processos para Virginia, incluindo suspeitas de plágio, ou uma ex-funcionária que entrou com uma ação por assédio. Fora também um pedido de dissolução parcial de sociedade com a VS Lab Comércio. Resumindo, o que é uma sociedade na administração é como se 2 ou mais membros formassem uma organização com direitos e ações iguais. No caso, a VS queria tirar sua parte. Também criou uma coleção de óculos com a Bayike. Porém, essa marca está em volta de várias situações problemáticas. Eles vendiam os óculos a valores consideráveis e eles simplesmente não chegavam. E é isso. Sumiu! Então várias pessoas processaram a empresa e a Virginia por consequência que pagou R$2.000 às vítimas. Resumindo esse tópico empresarial, quero apenas ressaltar que apesar de uma empresária de sucesso, Virginia teve problemas com absolutamente todas as empresas às quais criou, participou ou foi garota propaganda. Em dezembro, Virginia atingiu a incrível marca de 30 milhões de seguidores no Instagram. Sob certas condições, considerando que o Brasil tem arredondando 210 milhões de pessoas, que todos os seguidores dela sejam nacionais e que ninguém siga ela 2 vezes, chegamos a um dado impressionante que 1 a cada 7 pessoas no Brasil inteiro seguem ela no Instagram. E se formos levar em consideração que nem todas as pessoas têm Instagram no Brasil, o dado aumenta. Já no Google Trends, a taxa de procura pela Virginia atingiu um número de 34. Chegando a 2022, mais precisamente em abril, a conta do TikTok dela foi banida, por razões nebulosas e vagas. A plataforma dizia ter ocorrido diversas violações nos termos da comunidade. Virginia alegou estar surpresa com isso. A conta tinha na época 31 milhões de seguidores. Sim, considerando todas suas redes, ela estava com mais ou menos 70 milhões de seguidores. Em 22 de outubro do mesmo ano, nascia Maria Flor, a segunda filha de Virginia que impactou bastante a internet, embora não tanto quanto Maria Alice. Faltam 5 dias para Maria Flor nascer e eu estou muito ansiosa. Quer ver o neném? Quer ver a neném? As mesmas críticas anteriores retornaram. Exposição extrema da garota nas redes sociais, posts excessivos de momentos antes, durante e depois do parto, adultização e etc. Outra coisa válida de se citar é o enorme hate que Maria Flor sofreu ao nascer, já que diversas pessoas a compararam com Maria Alice e zombaram de sua aparência. Desnecessário dizer o quão desumano é atacar a aparência de qualquer pessoa, especialmente a de um bebê. Mas, pelo incrível que pareça, não tem muito o que falar sobre 2022, o que é irônico dado ao apocalipse de proporções catastróficas que ela provocaria na internet em 2023, 2024, 2025 e 2026. Mas por hora vamos somente a calmaria antes da tempestade. Sua pontuação no Google Trends atingiu 38 pontos. Doente?
Durante os anos de 2021, 2022 e 2023, bets e jogos / casa de aposta dominaram o país inteiro, patrocinando desde times de futebol, horários nobres em grandes emissoras de TV, até a bar de esquina do seu Genivaldo, mas também marcando presença em canais do YouTube e influenciadores de mídias sociais como o Instagram. E com Virgínia Fonseca, não seria diferente. Em janeiro de 2023, ela fez uma sequência de publicações da Casa de Apostas e Esportes da Sorte, por um valor enxuto e nada considerável de 40 milhões de reais. Um valor tão alto que com ajuste de inflação é capaz de comprar em março de 2026 uma Ferrari LaFerrari, esse carrão aqui. Mas tinha um plus ainda. Se os esportes da sorte conseguissem um lucro líquido no valor de 80 milhões de reais via pessoas que clicaram nos links postados pela Virgínia, ela ganharia 30% do valor. E bem, casas de aposta mesmo naquela época não consideradas controversas, especialmente dada a magnitude titânica de Virgínia nas redes. Ela estava expondo cerca de 35 milhões de pessoas a jogos de azar que, matematicamente falando, tem mais chance de fazer seus usuários perderem dinheiro do que ganharem. Pessoas que poderiam ainda no pior cenário adquirir um vício, vender bens como casas e carros por causa de apostas e perder até a família devido a gastos exacerbados em jogos LoX que roubam dinheiro. Então, com tudo isso em mente, é desnecessário falar que Virgínia foi criticada a um nível que ela não tinha visto antes, com dezenas, centenas de vídeos enormes no YouTube. Vou colocar então, a Virgínia Fonseca faz propaganda de jogos de azar. Ixi! E é massacrada, viu? Ela foi muito criticada por fazer essa divulgação. Fora uma quantidade elevada de matérias questionando a índole de alguém assim. Inclusive, na Wikipédia, uma menção de um termo muito infame dado a ela pela revista Piauí. Ao ganhar todo esse valor, ela estaria tendo seu cachê da desgraça alheira. E nada mais é do que isso mesmo. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas quando uma pessoa está fazendo propaganda de alguma marca, ela está vendendo sua credibilidade. Exemplo. Se amanhã eu fizer propaganda de alguma marca de biscoito, eu estarei dizendo que eu, Damasco, acredito e confio em repassar tal produto para quem está me assistindo. Mas se Virgínia não se preocupa em espalhar essa verdadeira praga que são as bets para seus seguidores consumirem, isso quer dizer que ela de forma franca não se importa com a integridade deles. E algo que deixarei bem claro durante essa segunda temporada do canal, não confie em nenhum influenciador. Nenhum mesmo. Não vejam ninguém como um herói, pois ninguém sabe quais são realmente as intenções da pessoa que você vê através de uma tela. A WePink estava a todo vapor, lançando cosméticos, maquiagens e várias coisas. Nesse ramo, há um alto ritmo. Mas antes de irmos realmente para o ponto mais perspicaz dessa equação, somos obrigados a falar da vez que Virgínia lançou um cosmético novo da sua marca. Prometeu que quem comprasse receberia senhas para tirar foto com ela no evento no shopping. Mas o questionável é que ao ir ao shopping onde uma fila se aglomerou com tais senhas para tirarem fotos com ela, Virgínia saiu muito antes de atender todo mundo. Na prática, centenas de pessoas que compraram tal produto unicamente na intenção de tirar foto com ela, sendo uma das maiores influenciadoras do país e sei lá, postar no grupo da família, postar no Instagram marcando ela para fazer inveja para sua turma da escola, viram suas metas ficarem a esmo, pois Virgínia basicamente não se importou com eles e seu tempo gasto, somente com dinheiro. Oi, moço, você sabe onde a Virgínia está? Ela saiu. Saiu? Mas ela ia tirar foto com quem pagasse. Aí já não é comigo. Sinto muito. Ok, grata. Nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto e vai oferecer um perfume. Ela culpou tal fato a uma suposta má organização de sua equipe. O quão confiável é isso? Ai, meus amigos, 2023 me lembra muitas coisas. Tríplice coroa do Palmeiras, treta do Haluca, treta do Corco HBO, um ano em geral horroroso pra mim. Mas uma das, se não a coisa mais 2023 possível é a base da Virgínia. Isso foi meme por semanas. Semanas não, meses inteiros. Ela lançou sua base prometendo e anunciando por um produto faraônico que deixaria sua pele mais bela, mais atraente, mais hidratada e sendo até resistente à água, mas na prática, um produto com preço de importado, qualidade de um de 10 reais, consistência equivalente ao concreto velho e usado de obra, e entre muitas outras coisas, não era resistente à água. Karen Bacchini, que, deixando suas próprias polêmicas de lado, é um dos maiores nomes sobre maquiagens e perfumaria na internet, testou a tão falada base. Ela parecia ter um desempenho meramente medíocre. Não valia o preço, mas definitivamente não era abaixo da média. Até isso.
A base não só não era resistente à água, como parecia ter fobia a ela, tendo a mesma resistência do que o cascão da Turma da Mônica. E vendo isso, a internet foi em peso zombar, pois a base era inflacionada, ruim, dispensável e intolerante à água. E até houve uma certa desconfiança em relação a Karen, já que a mesma possui uma marca própria de maquiagem. Então os Virginia Lovers usaram isso como meio para deslegitimizar a crítica dela. O ponto é que Karen não foi a primeira, não foi a única e definitivamente não foi a última a criticar a base. Mas até então não tinha viralizado nem nada, né, a base dela. Eu só comprei porque a Virginia comprou. Ah, vocês têm muita paciência, mulherada. Pelo amor de Deus, que paciência infernal que vocês têm na vida pra ficar lá. Calma aí. Eu acho que tá ficando bom. Com o tempo, a internet inteira já sabia que a base da Virginia, na melhor hipótese, poderia ser usada como cola escolar. Quando questionada, nossa heroína dizia acreditar no produto, gostar do produto e que milhões de clientes estavam satisfeitos com o produto. Fonte: Arial 12. Mas por que não iríamos confiar em alguém historicamente tão nobre quanto Virginia Fonseca? Normalmente, na internet, entendemos que toda polêmica tem uma causa, um crescimento, um ápice, uma resposta e uma queda. Mas essa foi diferente. Ela teve 2 picos. A segunda onda, e maior, veio quando Felca lançou seu próprio vídeo sobre isso, rendendo uma quantidade inesgotável de memes, prints e piadas que durariam anos. Bom, agora é tentar tirar ela. Nesse meio tempo, a Virginia foi indicada em um monte de prêmios, perdendo a maioria, mas também participou de vários clipes do Zé Felipe. Mas nossa próxima polêmica, que aconteceu em abril. Sim, mal saímos do primeiro quadrimestre desse ano, foi quando durante a vacinação de Miley e Alice, a pequena foge do colo de Virginia e vai pra babá paga pela mesma, o que foi um dos temas mais falados do Twitter. Um assunto extremamente abordado e zoado, mas chegou até o jornalista Evaristo Costa, que escreveu em suas redes: "Mãe é quem cria", o que rendeu uma grandiosa crise de raiva em Zé Felipe, que defendeu sua esposa. Falei que não queria mais uma confusão aqui nessa... Mas tá foda. Meu recado é pro Evaristo. Também, como te chama Evaristo? Pelo amor de Deus, Evaristo, vai... Que isso, rapaz? Você calma, rapaz! Ele pediu desculpas logo depois da publicação devido à má visibilidade que aquilo deu a eles. Mas depois, ele lançou a maior música de todos os tempos. Música que fez cantores como Luan Santana, Luiz Miguel, Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Eminem, Manuel Gomes, Sarex, Hatsune Miku e o Roberto Carlos em conjunto pediu um boicote devido à grandiosidade musical disso que poderia fazer todas suas carreiras irem abaixo. Até mesmo Mozart se pronunciou dizendo que aquilo era tão belo que poderia ser considerado a 8ª arte. E fez fãs darem apelidos a Zé Felipe como o aniquilador da felicidade humana, 7 minutos de tortura. Tá bom, chega. Ele fez uma diss, na forma de um rap por Evaristo Costa. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer. Respeito mamãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração. Eu já vi pessoas mexerem com a cabeça de outras. Eu já vi pessoas alugarem um prédio na cabeça de alguém. Mas isso aqui é outro nível. O comentário de Evaristo deixou Zé Felipe tão embasbacado que a impressão que dá é que ele comprou um continente inteiro no cérebro de Zé Felipe. O que rendeu uma música mal composta, mal escrita, mal dirigida, mal produzida, mal cantada, mal mixada, mal masterizada, mal processada, mal postada. Um erro em absolutamente todos os aspectos possíveis. E uma piada, nível Caneta Azul ou aquela música do carro do gás. E a única coisa que posso dizer pra Zé Felipe é obrigado. Obrigado por essa porcaria tão ruim que dá a volta e fica boa, que me rendeu muitas gargalhadas. Por volta de maio, Virginia, em uma ação de marketing do Dubai, passou com um produto usando um hijab, mas estando com um vestido bem sensual. Isso causou um alvoroço meio islâmico, pois ela estaria se apropriando dos costumes da religião para sensualizar. Zé Felipe se intrometeu. Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais, após usar roupa transparente no deserto de Dubai. Eles consideram um desrespeito da influenciadora com a religião islâmica ao usar o hijab, que é um conjunto de vestimentas preconizado pela doutrina islâmica. Ele é um vestuário que permite a privacidade, a modéstia e a moralidade. O que acharam?
meu toba. Virgínia cada dia ostentava mais, e além disso, ainda em maio de 2023, ela anunciou que não usaria a internet às sextas, o que seria um voto vinculativo com Deus para ela ganhar um upgrade imenso em sua técnica inata para conseguir ajudar a derrotar o rei das maldições. Mentira, foi um voto com Deus após se meter em muitas polêmicas, assim como diz a matéria do jornal O Globo, a influenciadora Virgínia Fonseca emenda uma polêmica na outra. Em junho, circulou uma fake news que ela estaria grávida do terceiro filho. Bem, ainda não. Felipe! Não, Light, não é assim que funciona. Virgínia Fonseca! Light, isso não vai mudar nada. Felipe! Light! Funcionou mesmo? E pelo mais incrível que pareça, a partir daqui finalmente não há nada mais para se citar em 2023. Temos ainda os mesmos questionamentos de sempre. Virgínia posta cada peido que ela faz nas redes. Virgínia se esbanja demais. Virgínia faz muitas propagandas de casas de aposta. O que é importantíssimo, na verdade, falar dado o que vem. Virgínia expõe excessivamente suas filhas. O Ipink faz muito marketing falso. Mas se eu for pincelar isso a cada mês, o vídeo simplesmente não acabaria, pois isso é questionado e requestionado a cada postagem dela. Ao final de 2023, Virgínia chegou à pontuação de 42 pontos no Google Trends. Agora, vem 2024. Um ano muito parecido com 2022, sabe? O ano calmo antes da tempestade. No início do ano, ela comemorou um lucro recorde da Webink, que havia faturado cerca de 114 milhões de reais. Entre críticas de problemas de entrega, problemas de atendimento e má qualidade dos produtos. A pauta anti-jogos de aposta estava aumentando, e Virgínia era um dos principais alvos dessa pauta devido a... vocês sabem bem o que. Em abril, ela estreou no SBT como apresentadora de programa próprio, mas vou deixar isso de lado por enquanto, pois teremos um ato inteiro do vídeo só pra isso. Enfim, de resto são só as mesmas coisas de sempre. Críticas dela postar stories de basicamente qualquer coisa, dela se amostrar demais, dela fazer muito marketing de plataformas de jogos de azar, dela expor demais suas filhas e o Ipink no geral. Fora que em 8 de setembro daquele ano nascia José Leonardo, terceiro filho dela, que colocaria em xeque aquela afirmação que ela fez lá atrás sobre ter 1 ou 2 filhos. Mas de resto, é só o resto mesmo. Não vou me estender. A pontuação de Virgínia no Google Trends ao fim de 2024 foi de 31 pontos. Agora, 2025. Eu poderia muito bem parar ou ignorar o que aconteceu daqui em diante. Afinal, não se tem nem um ano e meio do início do ano passado. Mas eu me propus de falar do máximo de coisas que eu poderia, então eu vou falar do máximo de coisas que eu posso. Mas antes, janeiro. Eu vou pedir pra você que tá assistindo isso comendo tenha extremo cuidado agora. Se não tiver estômago pra isso, pule pra esse minuto que está aparecendo. Mas caso tenha, aqui vai. Após fazer cirurgia da retirada de uma hérnia umbilical e uma mastopexia, que nada mais é do que um procedimento para elevar seios caídos e ajeitar tanto tecido mamário quanto auréolas, ela ofereceu para Lucas Guedes, amigo frequentemente visto dela nos vídeos, mas que não mencionei por fins de falta de assunto, 50 mil reais, para que ele bebesse seu seroma. Damasco, o que é um seroma? É um fluido amarelado misturado com sangue que sai dos seios durante cirurgias, sendo um líquido frequente de cirurgias. É necessário dizer o quão mal visto isso foi pela mídia? Não, não é necessário. Então vamos pro próximo ponto. Ok, desde o começo você sabia que chegaríamos neste ponto, e aqui chegamos. Em novembro de 2024, o Senado Federal abriu uma comissão parlamentar de inquérito sobre as bets que estavam causando incontáveis problemas na sociedade. A protocoladora e relatora foi a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Em abril de 2025, Virgínia foi chamada para depor, e várias coisas chamaram a atenção. A vestimenta básica, a ausência de maquiagem, o copo Stanley, ela ser uma degustadora de microfones. Ela estava basicamente criando diversas outras situações para te tirar do foco, a CPI. Ela negou ter recebido aquele valor que falei dos esportes da sorte. Ela mentiu. Ela se irritou quando a senadora exibiu um vídeo que contradiz ela. Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. Aí divulgou o esporte da sorte, eu falei assim, velho, vou entrar também, né? Pronto, nunca mais consegui sair. Quero pedir desculpa mais uma vez, botei estressado um pouco aqui. Depois o também senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Então não tô aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa?
Cleitinho recebeu uma quantidade severa de críticas em suas redes sociais. Já Virgínia perdeu cerca de 800 mil seguidores devido ao seu comportamento. Já sobre a CPI, ela teve seu relatório final rejeitado em 12 de junho por 4 votos a 3. Em outras palavras, terminou em pizza. Mas Virgínia ainda se envolveria em outras coisas. Tivemos um produto da WePink que estava dando vômito aos clientes. Meu Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E que deixou até uma cliente temporariamente cega. Ela mostra uma moça aparentemente com as córneas queimadas. Virgínia simplesmente deu vista grossa e segue o baile. Agora, vamos falar do próximo tópico. O lindo casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe se divorciou. O meu casal favorito. Eu até critico a Virgínia, mas esse amor é tão lindo, é tão puro, que me fez os amar. Mas se nenhuma relação tão harmoniosa como essa consegue se manter nessa sociedade podre, o que dirão do amor daqui a uns anos? O que me resta agora é chorar. Essa separação me entristece. O meu peito tá doendo. Damasco, para de ser idiota. Você não se importa com esses dois. Ops. Tá bom, eu admito que eu tô pouco ligando. E vou dizer que eu pensava de forma ignorante que isso fosse uma tentativa de cortina de fumaça ou de chamar a atenção de alguma forma. Mas não, eu errei aparentemente. Ela parecia bem mais contente do que Zé Felipe, que parecia bem mais melancólico com o fim do relacionamento. Mas enfim, após quase 5 anos, tivemos um encerramento para este casal tão amado por todos dessa internet. Só que não. Algumas coisas que Damasco esqueceu de citar são: um sérum de olhos da WePink estava causando queimadura da córnea, que fica na parte frontal dos olhos, que começava com uma pequena ardência após o uso e evoluiu para uma cegueira total temporária. Isso foi relatado pelo youtuber Paulo R. e está totalmente documentado nesse vídeo da Inquiri, que estará na descrição. Mas cabe citar que essas coisas aconteceram com outras mulheres também, segundo relatos. Agora vem aquele momento onde você chega à conclusão que você não suporta mais ver o snob rosto desta mulher em todo lugar. Seja Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, onde é que você estivesse, ela estaria lá. Acha que eu tô brincando? Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. E em maio de 2025 encerrou seu relacionamento com Zé Felipe. A internet sentiu a fúria de uma avalanche. Páginas de fofoca em euforia, influenciadores incrédulos, jornais noticiando isso sem dó como se fosse algo que impactasse de forma significativa a vida de alguém. E essa loucura por uma semana, 2, 3, talvez 4, mas depois melhorou? Sim, mentira. Só piorou. Ao mesmo tempo que Zé Felipe começou um relacionamento com a cantora Ana Castela, a Virgínia ficou no drama digno de histórias do Darman com Vinícius Júnior. Oh não, ela está na casa dele, no closet dele, ao lado dele. Meu Deus, ela está torcendo pra ele com a camisa do Real Madrid. O que acabou criando mais infame quadrado amoroso que este mundo já viu. Ninguém mais aguentava ouvir o nome desses 4. No aniversário de Maria Alice tivemos desavenças de Virgínia com a Bruna Marquezine e o Zé Felipe. Virgínia é tão intragável que o próprio Vinícius Júnior corria cada vez que ela começava o filmar. E considerando que estamos falando da Virgínia Fonseca, escapar dos stories dela é basicamente uma missão impossível. Mas um dia, um belo dia, tivemos essa foto. Virgínia e Vinícius abraçados. Ao fundo, bichinhos lindíssimos de pelúcia. Eu amo pelúcias, sério, me dei um coração desenhado com que parecem parapés ou rosas. E uma palavra formada, love. Eles estavam oficialmente juntos. Ninguém se importa. Mas sabe quem foi uma verdadeira sarna? Uma pulga, um parasita chupador de sangue que está impregnado nela há anos? Sai daqui, Léo Dias. E ele é digno de um vídeo só dele. Eu vou pensar. Enfim, nosso jornalista de fofocas favorito posta dezenas de conteúdos de Virgínia diariamente há anos. Se alguém nessa internet fez uma farm automática de visualizações, é o Léo Dias. Mas não só ele. Qualquer
página de fofoca adora falar dela. O que unidas dão a impressão que em todo lugar que você olhe, tem esse rosto te encarando. Mas ela sabe chamar atenção como ninguém. Eu originalmente abordaria o máximo de polêmicas dela, mas tem uma exceção. E elas são polêmicas com outros influenciadores. Virgínia já teve intrigas com Miri Garcia, com uma galera no Instagram. Mas vamos ser francos, quem se importa? Mas agora quero tratar de duas situações quase idênticas que ocorreram em momentos diferentes. Em março de 2025, José Leonardo foi internado na UTI. Virgínia postou várias fotos dele hospitalizado, o que é ruim tanto por você expor uma pessoa hospitalizada sem a devida permissão para 40 milhões de pessoas, tanto pelo fato dele ser um bebê, o que piora ainda mais. Mas em setembro do mesmo ano foi a vez de Maria Alice ser hospitalizada e desta vez, devido a críticas, Virgínia fez a mesma coisa. Agora até colocando a foto da garota numa UTI de perfil. Cara, deve ser um câncer ser filho de alguém que te expõe 24 horas por dia. Você pode estar doente, que vai ter um celular com flash ligado de caramba. Um estudo húngaro publicado no jornal BMC Psychology aponta que há uma ligação direta entre obsessão por um influenciador e resultados mais baixos em testes cognitivos. Traduzindo sem os termos técnicos, esse estudo sugere que pessoas obcecadas por influenciadoras são mais burras. Não é um fato, pois é uma pesquisa e em toda ocasião existem exceções. Mas é interessante citar isso porque Virgínia tem uns fãs bem lelés da cuca. Um deles é esse senhor que diz ter todos os produtos lançados pela WePink. Hoje eu tô com a minha coleção completa da WePink. Hoje, dia 13 de agosto de 2025, eu tenho todos os body splash da WePink e todos os perfumes da WePink lançados até hoje. Quero todos os produtos da WePink. Galera, essa que é a verdade. Eu quero todos os produtos da WePink. Tá? Eu já tô deixando claro pra vocês qual é o meu objetivo nesse jogo. Eu quero todos os produtos da WePink. Todos. Essas outras são influenciadores que nutrem uma admiração profunda e íntima pelas filhas de Virgínia. Como é a rotina da administradora da maior página de fãs da Flor e da Maria Alice. Ah não, gente, olha aqui. Ela é fã da Maria Flor. Fora outros 1000 exemplos. Mas o fato é que Virgínia possui sim uma comunidade com pessoas estranhas. E outra coisa que acho interessante ressaltar é que mesmo que na nossa bolha, onde a maioria das pessoas não curtem de forma alguma Virgínia, na bolha dela ela é amada, idolatrada, admirada e por aí vai. E provando isso, em novembro de 2025, Virgínia ficou 24 horas sem postar o story. Você não viu errado. E apesar disso ser algo normal, choveram pessoas comentando o que de achos havia acontecido ou se estava tudo bem com Virgínia. Sim, você não posta um dia e as pessoas já acham que você morreu, mas acho que avançamos demais. Em outubro houve o vazamento de uma conversa de Vinícius Júnior tendo conversas bem suspeitas como modelo, o que fez ele e Virgínia aparentemente pararem de se relacionar. Digo aparentemente, pois isso é uma novela mexicana. Vini Júnior? De onde está indo? Perdão, Virgínia, mas eu já estou comprometido. Não! Eles terminam numa semana e aparecem juntos uma outra. É basicamente um paradoxo. Bem, a WePink encerrou o ano de 2025 com uma multa de 1,5 milhões de reais no Procon devido a atrasos de entrega e abusos, o que é uma dívida considerável. A pontuação de Virgínia no Google Trends ao fim de 2024 foi de 31 pontos. 2026. Entramos num período singular e único, conhecido como presente. E o que de interessante aconteceu até agora. Virgínia saiu do SBT em janeiro, tendo seu último programa inédito exibido em março. O motivo nada mais são do que novas metas pessoais. Há muitas oposições de se ela iria pra Globo, mas ela apareceu lá. Mas até a data de escrita desse roteiro não tem nada de concreto. Seu relacionamento com Vinícius Júnior resiste até aqui de um jeito muito estranho. Ela é vestida com uma coleira pro nome dele. Mas eles vivem num estranho estado de terminarem, retornarem e reiniciarem novamente sua relação. No momento onde escrevo isso, eles estão separados. Mas absolutamente nada impede que até que o vídeo saia, ou então no momento que você assista isso, eles estejam juntos novamente. Ela também foi rainha de samba da Grande Rio. Ela foi vaiada no desfile e o Balanço Geral chamou o desfile de catastrófico. Rainha da bateria, Virgínia Fonseca. Até que se esforçou ali, né? Mas no fim nadou e morreu na Praça da Apoteose. Isso é uma opinião polêmica minha. Tudo bem se vocês discordarem de mim, mas putz grila, que roupa horrível! Sua fortuna chegou a casa de centenas de milhões. 415 milhões de reais, para ser mais preciso. Quase meio bilhão de reais. Mais que o dobro dos 200 milhões de Leonardo. Ela casou com o filho dele, enriqueceu, se separou e viu seu patrimônio aumentar mais e mais. O que deu a ela o infame apelido de
a alpinista social. E olha que esse é o valor oficial do patrimônio dela. A defesa do Zé Felipe alegou que o valor pode chegar a 700 milhões de reais. Mas ainda hoje Virgínia segue ativa. Intensamente ativa em suas redes sociais, com 55 milhões de seguidores somente no Instagram, número que aumenta para quase 100 milhões se somarmos todas suas redes. Na prática, o que isso significa, considerando que cerca de 190 milhões de pessoas têm acesso à internet, se colocarmos 100 pessoas numa sala, cerca de 29 seguem a Virgínia, quase um terço. Contando apenas influencers, ela é facilmente a maior, uma quantidade de seguidores que supera países europeus, como a Grécia ou Romênia, e mais do que o estado de São Paulo inteiro. Esse é o resultado de anos de credibilidade, boa reputação, boas ações e respeito ao público? Não. Mas de um toque de Midas contido uma mulher que vai ter a audácia de se adaptar a todas as situações que surgirem e transformar aquilo em visualizações, seja gravidez, namoros ou novas possibilidades. Ela se aproveita para crescer cada vez mais. De tempos em tempos surge alguma nova intriga entre ela e Zé Felipe por conta de suas filhas. Por exemplo, a ocasião mais recente foi Zé Felipe dizendo que suas filhas não estudavam direito por Virgínia ficar indo e voltando da Espanha. Mas normalmente essas situações ocorrem, geram um certo burburinho e somem. Há algumas semanas, uma das fábricas da Wempink foi fechada pela vigilância sanitária, devido a umas situações meio complicadas. Virgínia foi considerada a mulher mais importante do país. Por fim, Luana Piovani compartilhou em seus stories um vídeo de uma mulher falando sobre Virgínia e suas filhas, o que foi interpretado por muitas pessoas, inclusive a própria Virgínia, por uma tentativa de amaldiçoar elas. Virgínia se pronunciou então, chorando. Isso gerou uma baita confusão nas redes, já que havia quem estava a favor contra o alheio que Piovani fez. Essa atitude também fez Virgínia ficar mais um dia sem postar coisa alguma nos seus stories. Um evento consideravelmente raro, mas até o momento onde eu estou, é isso. Eu certamente deixei algo para trás, mas é a consequência inevitável de falar de alguém que se envolveu em tantas polêmicas como a Virgínia. Mas, de toda forma, vamos então esperar para ver qual será seu próximo arco. Antes de terminar, eu queria fazer algo diferente. Eu passei boa parte da minha vida assistindo programas de auditório, especificamente os do SBT. Programas como Domingo Legal e o do saudoso Silvio Santos marcaram minha infância e pré-adolescência. Dito isso, eu acho que tem alguma credibilidade para conseguir analisar o programa de Virgínia. Não leve minha opinião como um fato, especialmente porque a minha visão não é de um crítico, mas de alguém que vê. E antes de qualquer coisa, quais são os números do dado mais importante para a televisão? Audiência. Bem, o Sabadão costumava dar números entre 3 e 5 pontos, o que pode parecer pouco quando comparamos com 24 de 3 Graças ou 25 do Jornal Nacional, mas considerando que a Globo costuma ter mais que o quíntuplo da audiência do SBT e da Record, entenda que as duas desistiam de ultrapassar ela e brigam entre si pelo segundo lugar. Então, pensando no horário que não é nobre, 22h15, à meia-noite de um sábado, e sabendo que costuma vencer a emissora de Edir Macedo, além de ter excelente resultado comercial e digital, o consenso é que Sabadão com Virgínia foi um sucesso. Para fazer tal análise, eu selecionei o programa do dia 3 de maio de 2025, com os convidados sendo Carlinhos Maia, Matheus e Cauã e Ítalo Lucena. O que diachos eles têm a ver? Boa noite, de fato não é. Se eu tô tendo que te assistir, e preciso dizer a verdade, eu realmente acho esse estúdio muito lindo. E vemos que Margarete, a mãe de Virgínia, e Lucas Guedes são figuras bem presentes aqui. E também que em geral o programa funciona como um programa comum de auditório. Nada que reinvente a roda. Mas a primeira crítica que sinto que devo fazer é, não sei se é devido ao fato de eu saber tudo o que ela fez, ou se é de eu ter ficado uns 7 meses pesquisando sobre ela, mas nessa altura do campeonato eu acho a Virgínia insuportável. Então não acho que ela tenha o carisma suficiente para ser apresentadora. Mas é só minha opinião. Bem, os convidados se juntaram para falar de várias coisas que eu sinceramente não me importo. Mas é claro, sempre quis saber como Carlinhos Maia geme. Na verdade é o seguinte, eu não sou muito do gemido não, sabia? Eu sou mais do tipo assim... Tá gostoso, tá? Coisa horrorosa! O programa é chato e entediante. Isso que eu tentei dar uma chance. Mas pulando grande parte dele, chegamos aos quadros. Mete mala. 2 trios vendados têm que encher uma mala. O trio que tiver a mala pesando o valor mais próximo a 10 quilos vence. Qual é o sentido? Nem me pergunte. Se beber não vale. É um verdadeiro desafio, mas ao invés de desafio você deve beber um drink feito de ingredientes bem inusitados. Drinks do Se Beber Não Vale de hoje. Aquário, água com gás e sardinha.
Conservado. Água com gás e legumes em conserva. Bananina não. Banana, leite, pimenta do reino e alho moído. Drink raiz. Cenoura, beterraba, gengibre e batata doce. Fi terrível. Filé de frango grelhado, whey, água e batata doce. Bem, aí o programa segue com muita conversa desinteressante sobre temas chatos, músicas de Matheus Cauã que de longe são a melhor parte daqui porque eles têm talento e é isso. Não tem muito mais o que falar. Se eu fosse dar uma nota, seria um 3, configurando no Tier E. Eu já testei alguns body splashes da Virginia e a minha opinião é que eu achei ruins. Alguns têm um cheiro até bom. Bom, não falei excelente, mas outros dão ânsia de vômito. Já outros produtos como perfumes e esmaltes são apenas ok. Não valem preço, mas também não te transformam num experimento bizarro. Eu deixei essa parte pro final, pois é só minha opinião mesmo. Não faz sentido misturar isso com o resto do vídeo. E só pra fim de curiosidade, eu já fui em 2 shows da Ana Castela, e eu gostei bastante até. Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Maria, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer. Respeito mamãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que um comentário escroto parte um coração. Tu tem 46, mas 20 de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Devia ter noção. Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que... O amor surge com pessoas e oportunidades mais inesperadas. Gente, vamos conversar um pouco? Um pouco não, vai demorar bastante isso aqui. Gente, eu tô bem exausto, isso é um pouco óbvio. Esse vídeo é papo 3 vídeos mais difíceis do canal. Eu vou admitir pra vocês que eu senti muito medo de atrasar ele, porque quase metade do vídeo foi feito somente nessa última semana antes de postar. Isso porque, gente, eu não tive quase tempo nenhum pra fazer esse vídeo. O que aconteceu? A pesquisa, eu já comecei ela muito atrasada, porque ao invés da pesquisa do vídeo do ano passado que eu comecei pra lá de junho pra entregar em abril, essa eu conheci só em outubro pra entregar em maio. Isso porque antes disso eu tava muito mais preocupado com aquela questão da Kátia Alencar e outros 500 aí. Então por conta disso a pesquisa por si só já atrasou. Mas fora que tivemos vários contratempos, como o fato de eu ter que refazer o vídeo de LOL Caos brasileiros, o que me levou bastante tempo. Mas enfim, vamos conversar mais sobre outras coisas. Gente, apesar de tudo, eu curti muito o resultado. Eu simplesmente adorei o vídeo. Espero futuramente parar de repetir esses erros. Eu quero agradecer as pessoas que participaram disso aqui. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Os canais estão aí na descrição para vocês seguirem. Agora vamos falar um pouco do meu canal. Gente, eu quero contar minha história, basicamente. Eu comecei no YouTube em 2018. Sim, já tem quase 8 anos. Mas só comecei a andar mesmo, só começou a ter uma quantidade legal de visualizações lá para 2023. E devido a essa diferença absurda de edição, porque, gente, 8 anos. 8 anos. Eu decidi com o tempo separar o canal em temporadas/eras. Na prática, o que isso significa? Entre 2018 e 2020, antes da pandemia, eu chamo de período da temporada -1. Porque são vídeos sem edição alguma, que foram todos privados. Eu tenho todos eles, então o Lost Medias também não são.
Depois da pandemia, entre 2021 e 2025, eu chamo de temporada 0, já que tem edição, tem thumbnail, tem roteiro, mas ainda não são algo muito produzido. Da temporada 1, que foi abril de 2025 em diante até semana passada, foi a primeira temporada do canal. Eu foquei ela bastante no ET Bilu, e eu digo pra vocês que o foco dessa temporada vai ser na Virgínia. Os meus planos são, eu pretendo fazer uma temporada por ano, marcada por um vídeo grande, que nenhum desses de 1 hora, que ditará os temas principais dessa próxima temporada. No caso, dessa segunda temporada, os influenciadores que fazem bosta, esquisos e locals. Sim, eu vou continuar falando de local, eu adoro falar de local, e tem muita gente pra falar ainda. Tem uma galera que dá pra falar ainda. Outra coisa que eu pretendo também é lançar mais casos criminais e coisas assim. Gente, eu gosto muito de gravar casos da internet, mas eu não quero ficar só nisso. Eu tenho outras coisas que eu quero mudar, que eu quero falar. Também a partir de agora eu vou tentar trazer especiais de forma ou bimestral ou trimestral. Não vai ser que nem tava no começo do ano, que é um especial por mês, porque, gente, isso cansa demais. E eu também queria dizer que nos dias 24 de maio e 7 de junho, teremos 2 sagas novas, 2 sagas diferentes. Eu espero contar com a presença de vocês, porque são coisas muito legais que eu tô preparando. E por fim, falando um pouco mais do vídeo, gente, tem muita coisa que dá pra eu ter falado que eu esqueci de falar. Uma coisa que me vem em mente é aquela tretinha que deu com a pipoca da Maria Flor. Mas, gente, é um tipo de treta que começa a entrar muito no nicho de chatice. Gente, é chato falar sobre isso, sabe? O problema que eu fiquei com medo desse vídeo é começar a ficar falando muito de tretinha de internet e ficar chato. Eu sinto que eu consegui variar, mas eu acho que se eu fosse falar de tudo, ia ficar chato uma hora, gente. Virgínia é chata de falar, entende? E é isso, gente, por fim, queria dar um último aviso. Não teremos vídeos semana que vem, vai ter vídeo somente dia 20, se eu não me engano, 20. Isso porque eu vou tirar uns dias a mais de descanso depois desse vídeo, porque, putz grila. Mas depois teremos vídeo dia 20, dia 24, dia 31, vai voltar com tudo o canal. E é isso, gente. Espero poder contar com vocês. Muito obrigado a quem chegou aqui. Que Deus abençoe infinitamente todos vocês. E é isso. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou. Me observe, Virgínia. Vou resolver equações matemáticas com a mão direita e escrever roteiros com a esquerda. Vou pegar uma batatinha e comer!